Que eu vou contar Vai, aqui, tá? conte Então, aí. eu vou ter que contar. Uma, E somando isso duas, aí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Olha 9, aí, 10, olha aí, 11, olha aí, 12, olha aí. Não, não tem mais não como contar não, meu Se Deus. perdeu já, se perdeu. Já me perdi aqui. Olha o tanto. Olha o tanto. Em 2010. Onde é que tá aqui? A gente tá aqui no santuário aqui da Zé Testinha, com o nosso mestre aqui, Reginaldo. Em primeira mão. Primeira mão. Ninguém filmou isso aqui, tá sendo aqui. É Primeira editado, vez. Exclusivo. E o primeiro lugar aqui, ó. Segundo. Aqui, ó. Segundo Festival Cearense. Mas até a gente tirou o primeiro lugar também, ó. O segundo. Aqui tem história, viu? E depois de. Isso aqui foi a segunda edição. E depois nós viemos na quinta edição, na 15ª edição, a gente repetiu depois de 14 anos, né? 14 anos nós voltamos a brilhar de novo, né? É como se diz, quadrilha, ela é como se diz, tipo uma safra. Safra de qualquer fruta. Dá uma época que dá, tem uma época que dá ruim, outra dá boa, e assim vai, né? Quadrilha continua. E assim vai fazendo história, né? Isso é verdade. E aqui de primeira mão, o santuário aqui da Zé, com o nosso mestre Reginaldo. Nosso mestre aqui da cultura junina. Olha só. Será que dá pra contar? E ainda tem mais por aí, não tem? Tem. Vou dizer que tem mais aqui, ó. Os individuais estão todos ali guardados também. Tem muito individual ali. Aqui a história da Zé com os dois mestres aqui, olha. Oi. É o mestre Cabeção e o mestre Testinha. Zé Testinha, A dupla aqui, ó, que arrastou só isso aqui, ó. a gente ia até montar uma dupla sertaneja, mas a gente desistiu. Porque Desistiu. a gente preferiu cuidar das quadrilhas juninas. Tá certo. E aí é só sucesso. Era um evento do estado e a Zé Testinha era um pouco desconhecida nessa época aí. Aí nós não tínhamos nem classificado, mas eles pegaram a gente e usaram a gente como meio de publicidade. De divulgação na época, Pois né? Eu achei assim, cara, por que não botaram as que ganharam, né? As que estavam lá na mídia, né? Mas não, colocaram a gente. Por que será? Não sei. Não sei, né? É segredo, né? A gente não pode revelar, não. Não, é assim, o segredo da Zé. É o segredo da Zé, tá aqui, ó, nesse quartinho. Isso aí, esse segredo é interessante, que o Reginaldo, quando ele começou a fazer o cangaço, ele não tinha dimensão não do cangaço não. Quando ele começou a sentir, ele tinha paixão por aquilo ali, não tinha dimensão do que isso significava, certo? E quando ele começou a levar isso para o público, que ele começou a sentir essa identidade do público com o cangaço, se ele disse, identificou ele também, disse, né? por aqui, certo? Aí ele queria entender por que isso ocorria. Então ele também ficou, vou usar a palavra, ensimesmado. Ele ficou cismado Sim. com a questão que os folcloristas chegavam para ele e diziam assim, rapaz, não tem nada a ver o cangaço com o mundo junino, a festa junina não tem nada a ver com o cangaço. Aí tu sabe como o Reginaldo é teimoso, né? Então ele queria saber disso aí. Aí ele me pediu, ele achou que a Rosa Fonseca, Rosa Maria Ferreira da Fonseca, fosse da família do Virgulino Ferreira da Silva. A Rosa disse que eu não sou da família e nem tenho domínio sobre a história do cangaço, mas eu tenho uma pessoa, amiga, que pode ajudar vocês. Isso faz tempo, foi nos primórdios. Aí ela nos passou o nome do Guaraci Rodrigues, e o Guaraci veio aqui, trouxe um material didático muito interessante, certo? E a partir desse material didático, a gente começou então um estudo sobre o significado do cangaço para o povo nordestino e para o país. Foi a partir daí. Então, aí ele começou a ter mais segurança. Depois, quando alguém de nome aí da área da cultura popular falou para ele que não tinha nada a ver no seminário que a Secult, não era Secult ainda, mas a Secretaria de Cultura organizou, disseram para ele lá que não tinha nada a ver. Aí quando foi no outro seminário, ele já estava com um livro do padre Federico Maciel, a passagem exatamente que dizia que Lampião, certo,
além de ser uma pessoa apaixonada pela quadrilha, pela dança, pela brincadeira junina, certo? Ele era marcador. Aí pronto. Olha aí. Aí encaixou. Ainda tentava tocar uma sanfona, aí encaixou. Mas eu disse, não, tudo. tá aqui, ó. Certo? Então isso. Mas o interessante, né, seu Reginaldo, é que o senhor gostou por gostar, né? É o que acontece quando a gente que tá assistindo vê a Zé, a gente não entende o porquê se identifica tanto, né? Tem gente que fica arrepiada, tem gente que chora. Eu. Aí a gente olha assim, às vezes às vezes, né, eu não sei por que as pessoas, mas sei. Eu sei por quê. Porque só quem sente é quem entende, tem a ver, né? com a nossa história, a nossa com ancestralidade, e tudo, né? Afinal de contas, nós somos filhos de uma tragédia, que foi a ocupação portuguesa aqui no Ceará. Né? Então isso tem todo um significado. E o cangaço ainda é, certo, o reflexo de todo esse processo, inclusive da República, que foi um golpe militar. Quem instalou a República no Brasil foi um grupo de militares, certo, que derrubou a monarquia e destruiu Canudos. Então tudo isso tem a ver, o cangaço é um reflexo disso. Sim, né? sim. Mas a gente só foi saber disso muito depois. Eu já tinha alguns fragmentos, eu tinha um certo conhecimento, mas saber mesmo foi muito depois, quando o Reginaldo começou a se preocupar com isso. Eu passei a falar nos arraiais, passei muito tempo falando isso, para não confundir São João dos Cangaceiros com os cangaceiros do São João, que é uma coisa completamente diferente, entendeu? Porque na época a gente tinha assim que mostrar para as pessoas que poderia brincar São João dos cangaceiros, entendeu? Não tinha cangaceiro do São João, né? Porque na realidade são épocas completamente diferentes, né? Mas tinha o São João dos cangaceiros, que eles eram nordestinos, cada um por trás daquilo tudo era um agricultor, era uma pessoa do campo, entendeu? E eram devotos, né? Eles acreditavam, tinham suas crenças. Entendi. É isso, porque é interessante isso que ele falava antes. Eu achei muito interessante, porque o Reginaldo ele é muito intuitivo. Diferente de mim, que eu sou mais preocupado em saber o porquê das coisas. Ele é sentimento e tudo. Então, quando ele falou essa frase aí... Aí juntou os dois, né? Deu certinho, deu isso aqui, né? Quando ele falou isso aí, quando ele fez essa frase aí, eu compreendi que nós não éramos um grupo fugaz, assim, não era uma coisa extemporânea, que a Zé Testinha ia fazer ia ser o São João naquele ano, ser os cangaceiros no São João. Mas a Zé Testinha ia fazer o São João dos Cangaceiros. Que você podia entrar de chapéu de palha, não era? Mas não, a Zé Testinha tem uma estética do cangaço. E é fiel a ela. Isso, né? e foi pesquisar isso, foi. Sim, mas eu não participei muito disso, não. É bom que se diga isso aí. Que quando eu voltei, que eu viajei, a Zé Testinha já era um nome já na cidade e tudo. Entendi. Né, que eu tive fora, mas aí ele que foi a pessoa que, junto com a tia Leda, a Zena ainda era uma jovem, né? Isso a gente está Zelinha falando também. há quase 50 anos atrás, né? Passando, não. Passando? Passando Não, assim, Uns 40 anos atrás. 40 anos, isso, né? Tem isso, mas... Que veio se aperfeiçoando, que veio pesquisando, né? Entendi. Eu atribuo assim, porque é uma brincadeira, né? Hoje, a dimensão que a brincadeira ela tomou, hoje, a responsabilidade é grande de manter aquilo que você aprendeu, do que você cultivou ao longo do tempo. A gente viu a seriedade que é você ter uma representação, certo? Diante das pessoas, né? E a quadrilha ela tem essa identidade, ela passou a ser um ícone para muitos que são apaixonados por ela. Não, eu só gosto da Zé Testinha, só gosto da Zé Testinha, né? Uma referência, né? Tudo isso aí, né? Então hoje a responsabilidade é grande. Agora para outros assim, não vai ter mais Zé Testinha, eu não sei como é que o pessoal ia receber isso. Né? Mas a gente estava conversando sobre por que essa datação, 1976. Por que a gente não buscou antes botar uma idade na Zé Testinha? Porque a gente poderia colocar o tempo de escola, que nós organizamos a quadrilha na escola. Aí a gente achou que não era correto. Por quê? Porque não tinha a mesma pegada, não tinha o mesmo sentido a quadrilha da escola. Entendi. E a gente achou que não era correto. Mas a gente, se quisesse, a Zé Testinha teria mais idade. A gente hoje estaria comemorando os 63 anos, que é a minha idade. Mas foi essa pedra aqui,
Em 1976, ela foi colocada, certo? Uma data que nós chegamos assim, eu e o Ronaldo, não, vamos dar uma data, certo? Que a gente realmente se identificou como Sim. quadrilha. Como Se estruturou a partir de Quadrilha do agora. bairro. Quadrilha do bairro, a quadrilha do Grupo de Jovens da Vila União, que era o nome da Zé Testinha antes de ser rebatizado, que essa história você também já sabe, né? Pois é, então A gente vem ela, aprendendo e pesquisando essa história aqui, ó. Era a quadrilha do Grupo de Jovens da Vila União, então Vila em União. 1976, mas nós somos herdeiros de um avô que era marcador de quadrilha, quando a quadrilha era marcada em francês, ou primeiro afrancesado, porque Meu Deus. a nossa língua, as palavras foram bastante modificadas, mas o meu avô tocava viola, certo? Que a viola que era o instrumento nesse período, a sanfona Veio depois. a sanfona chegou aqui depois, a sanfona, mas e tinha a rabeca também, mas meu avô tocava viola, e eles encontrou a vovó, a vovó Raimundinha, eles se apaixonaram exatamente nesse baile, certo? Um baile de quadrilha. Eles eram festeiros, né? Era um baile de quadrilha, e ele tinha um conhecimento da brincadeira, da dança, então ele tocava e marcava. Então Certo? isso é bem ancestral mesmo, isso é bem, Isso, né? é por isso que a gente acha que, Na realidade, que foi quase natural a gente, Sim, quando entendi. o grupo de jovens acabou, o grupo de jovens da Vila acabou, foi natural que o pessoal do próprio grupo Se reunisse, se juntasse, né? e deixasse a nossa família como Ah, tá. A o pessoal sucessora, que ia né? sustentar o projeto, porque o grupo acabou, mas todo ano, quando era esse período, antes do período junino, a gente se encontrava Se para juntava fazer, pra festejar. festejar e tudo. Então é isso. Essa é a história minha e dele, assim, quando nós estamos juntos. Isso é uma pequena, é uma Porque quando nós parte somos da história, separados, aí né? eu tenho a minha versão e ele tem a versão dele. É uma Sim, briga. sim. Pois Mas a é. gente tá aqui e a gente vai conhecer a versão completa, né? Vai. A gente tá aqui Está sendo pesquisando. preparado aí. Exatamente. Um documentário vai Exato. ser Olhe, do Patoco. olhe, Nós olhe. estamos, inclusive, marcando com a galera que é veterana, que eu já estou conversando com eles. Sim. Estamos aguardando o dia o certo. Alisson falou que vinha aqui Isso. marcar com a galera. A gente tá pegando esses recortes, né? Sim. A visão de cada um, né? A versão de cada um, Pois pra é. juntar tudo e contar a história como ela deve ser contada, assim, ó, mostrando. É como eu tava falando agora, cada troféu desse tem uma história grande, né? Nós temos cicatrizes. E Nós temos cicatrizes guardadas, certo? Eu não posso nem mostrar as cicatrizes, mas nós temos cicatrizes desse período. Porque teve um festival que eu fui marcar doente. Porque às vésperas na festa mesmo, no dia da festa, quando a gente foi enfeitar o local da festa, o centro comunitário, eu me cortei com o facão, certo? entendi. Mas mesmo assim, a minha ex-companheira, que é a mãe do Rafael, a Lúcia Couto, Rogério, que foi uma das fundadoras da Zé Testinha, mas ela já veio da antiga quadrilha da Vila União, que encerraria a sua atividade de 30 anos, quando a Zé Testinha estava nascendo. E a Lu veio de lá, dessa experiência, que o marcador estava deixando, estava abandonando o Zequinha, e então veio um grupo de pessoas para nos passar a coreografia deles. E a Lu veio como brincante também, acabou ficando. Certo? E a gente acabou se juntando, nos amancebamos, nos casamos. Eita, menino. Aí nasceu Rafael, primeiro nasceu Renato, nasceu a os Renata. cangaceirinhos, né? Renata Emanuele, que veio ser brincante aqui também. Nasceu o Rafael, que esse ano ele não vai brincar, mas ele sempre foi um brincante muito dedicado, muito querido também pelo grupo. E por aí foi. E aí pronto, a história é essa, foi emendando. As vidas da gente foi se emendando na história da própria quadrilha, e as cicatrizes também foram fechando. E é Mas isso. a cada troféu desse tem uma história história. para ser contada de como foi a carga emocional, como foi o processo. Processo de Pois ensaio. a gente nem queria, na verdade, a gente não queria competir não, mas já que a gente entrou para competir, então Então vamos arrastar. vamos. Eu aprendi ao longo da vida, cada troféu desse, que quando eu passei a levantar os troféus e comemorar, eu vi que eu estava trazendo inimigos. Sim. E
aqui eu formei um bocado de inimigos quando eu levantava os troféus. Eu passei a não levantar mais e nem receber mais. Eu não ia mais receber. Eu ia embora com a quadrilha, depois eu ia saber do resultado. Mas eu não fazia mais como antes, que eu ficava esperando até o final do festival Pra gritar. para receber, para fazer... Pra comemorar, né? Eu passei porque eu percebi que não era a nossa ideologia fazer inimigos, e sim amigos do São João, porque o São João é festejo. E é muito Aqui importante festejar. porque o senhor preserva isso até hoje, né? Essa ideologia de não discutir, né? De ser um lazer, de ser uma atividade recreativa, de ser uma família, né? E não tá fazendo inimigos, nem despertando um sentimento ruim. Isso foi a partir de quando ele começou a perceber a responsabilidade que Sim, social. exatamente, diante, essa responsabilidade com a nossa cultura, com as nossas tradições. Ele começou a ver que a coisa era mais profunda, maior do que isso. A gente precisava ser reconhecido, e a gente já estava sendo reconhecido. Isso aí foi consequência de todo o processo, não foi assim não, assim... da noite pro dia. Inclusive, um professor que eu não estou autorizado a falar o nome dele, inclusive ele já está em outra dimensão. Eu podia até falar, mas eu não vou falar, que ele não pode se defender, né? Mas ele disse para o Reginaldo, abraçou o Reginaldo uma vez e disse assim, que muitas vezes esteve na comissão julgadora, influenciou a comissão julgadora a votar contra a Zé Testinha, porque ele não tinha dimensão do que a Zé Testinha estava fazendo, o projeto mesmo da Zé Testinha. Depois, com o passar do tempo, ele reconheceu que realmente a gente tinha feito uma coisa importante, estava fazendo uma coisa importante. Certo? E esse professor ele já faleceu, mas ele antes dele partir, ele deu esse depoimento para o Reginaldo. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Vocês hoje têm dimensão do tamanho, da importância da Zé, não só no meio junino, né? Mas na nossa cultura mesmo, na nossa cultura cearense, na nossa cultura geral. Ainda não tem, né? Tem não. Porque... Mas a gente tá aqui pra mostrar, viu? Não é porque ele não dimensionou ainda o significado hoje de você estar falando do cangaço, certo? Muita gente pensa que a gente não pode ficar remoendo o passado, certo? Mas o passado, ele nos oprime, esse passado nos oprime, porque começam a se construir outras narrativas, e essas narrativas são as narrativas opressoras, é o lado dos opressores. Mas eu digo uma coisa, a versão deles, né? A versão deles, mas a Volante não produziu cultura. O cangaço produziu o chachado, produziu um ritmo, o chachado produziu um modo de vida, certo? O chachado produziu não só uma dança, mas um modo de viver. Então isso, a Volante não pode fazer nada, ninguém pode cantar nada, né? No sentido, e nem dançar nada pela Volante. A Volante não inventou o chachado, certo? Então o cangaço inventou uma estética, inventou um modo de fazer a sua vestimenta, inventou uma série de coisas. Seu estilo de vida próprio, estilo né? De vida próprio, a sua visão política também, né? A poesia. A poesia. A Volante não pode. Como é que a Volante vai gerar poesia se a Volante é do lado do opressor? A Volante não pode gerar humor, não pode gerar graça, não pode gerar alegria, porque ela é do lado da tristeza. Os cangaceiros, não, eles podem sim. Eles podem e fizeram isso. Então nós somos herdeiros. Estão fazendo até hoje ali, ó, na quadra. Viu? Gente, olha, em primeira mão a gente tá aqui registrando esse momento aqui pra Fada dos Cliques, viu? Olha, e a gente tá construindo essa história muito bem, vai ser muito bem contada, com muita responsabilidade. E é isso. Rumo aos nossos 50 anos. Rumo aos 50 nós anos, estamos hein? Preparando para chegar, para as nossas bodas. Bem próximo dos 150 anos para completar meio século de existência. Meio século de existência. Então aguarde, porque a Zé Testinha está crescendo, ela vem crescendo. Quando ela completar os 50, ela vai estar madura. Ela vai estar uma mulher madura. Isso. Não é isso? Na melhor madura. idade, na melhor idade. Melhor idade. E é isso. Obrigada.